bem-vindo ao vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o passeio que a gente fez para Itu e Salto, onde que o nosso grupo com pesquisadores formados na USP ajudaram nós com a pesquisa. Junto com a Giovana, a Mariana, a Kemi, Pietro, eu e a Cibele, nós iremos falar o que a gente aprendeu nesse passeio. E espero que vocês gostem. Se você quiser também ajudar eles, os professores da USP, segue lá no Museu da Geociência USP, lá no Instagram, e continue a conseguir mais informações sobre as rochas e ciência. Sem enrolação, bora lá. Mas antes de começar tudo isso que eu já falar, nós precisamos entender o contexto, tipo, como surgiu as rochas e como que ele afetou nossas vidas. Então, para isso a gente tem que entender o contexto, ou seja, início do planeta Terra. E a gente tem que ir pela ciência para entender também. Pela ciência, tudo começou com o Big Bang, a teoria tá falada, onde que com a explosão dos astros, com a poeira, ele criou planetas, luas, asteroides, sóis e outras coisas. Com isso, o planeta Terra se formou. Só que era diferente do que a gente vê como hoje. Era uma, literalmente, bola de fogo. Era uma camada cheia de vulcões ativos que jogava lava 24/7. E o lugar era só camada de lava. Era muito quente também. Aí surgiu uma coisa que mudou nossas vidas. Ou a vida do planeta Terra. O que pela ciência fala é que o planeta Terra era uma bola de fogo, como eu falei. Só que não tinha água. Então, como que surgiu? A ciência fala que prováveis meteoros caíram na Terra, mas vários. E por ter contido água dentro deles. E por ter enchido o planeta Terra. Sabemos que agora a planeta Terra formou água, com a água esfriando a lava e os magma, que fez agora ter espaço para a água fluir em cima deles e virar uma bola de água. E agora, mas o que aconteceu depois? Não tinha terras, era literalmente água. Vamos perguntar para um dos especialistas do nosso grupo, Pietro Oliveira. Então o ozônio, que é um gás bem leve, acaba criando uma camada no planeta Terra. Essa camada, chamada camada de ozônio, protege as bactérias que foram criadas no planeta Terra, que acaba ajudando a desenvolver a primeira vida não molecular no planeta Terra, as algas. Então os vulcões negativos soltam sua carga, que despede H2O na atmosfera, mas só que o oxigênio do H2O acaba se separando dos dois átomos de hidrogênio, se juntando com o O2, o O2 da atmosfera, criando o O3, que cria a camada de ozônio. Obrigado, Pietro, pela notícia. Palmas. Bem, continuando. Depois de 2,5 bilhões de anos na Terra, o oxigênio é enchido completamente da Terra. E isso fez a Terra ficar tão gelada, como eles não estão mais fugindo para o espaço, formou pedaços de gelos e ficaram crescendo. E também ficou surgindo pedaços de terras. E agora, isso fez que criasse a primeira era do gelo. Mas não é que se pensa, ainda não tem animais exatos. Tem as bactérias e tem as algas e os animais marinhos ainda. E eram bactérias procariontes, ou seja, só tinha uma célula neles. E aí as outras bactérias que se juntaram fizeram animais invertebrados, ou seja, não tem esse osso que fica as costas inteiras até lá embaixo. No período proteozoico surgiram sim agora os eucariontes, que seriam bactérias mais que 2 células, e os multicelulares e os animais. E ao passar dos tempos, os animais começaram a crescer mais, ficar envolvidos e adaptados ao mar. Mas aí teve um animal que decidiu subir na água e olhar. Que tá interessante. Vou botar os meus ovos ali. Pai, acho que ele pensou o seguinte: meus filhos não devem ser folgados. Ou seja, tem que fazer eles trabalharem. Então ela botou ovos na terra e ainda nadar até a água de volta. Mas com isso eles adaptaram com a terra, com tal mutações, que fez agora eles andarem na terra e criar os animais terrestres. E não deu certo esse trabalho da mãe. Depois de 750 milhões de anos depois, surgiu a segunda era do gelo. E aí sim, agora temos o Diego, temos o Cid, temos o Mamute e temos aquele esquilo. Aquele esquilo que causou muitos problemas nesse mundo. Como aqueles que assistiram o filme, ele também causou os continentes soltarem-se. Brincadeira, gente.
E aí os dinossauros surgiram. E aí os dinossauros morreram como conhecido, com um asteroide. Mas não é que se experiência. Tipo, caiu um meteoro na Terra. Pronto, os dinossauros tudo morreram. Não, não, não. O asteroide provavelmente caiu aqui no México. E isso fez que a poeira na Terra tudo subisse. Os dinossauros estavam. O que é isso? Aí isso atrapalhou meio a fotossíntese das plantas. E com isso, aqueles que prestaram atenção na aula da Emanuela sabem que a planta é os produtores. E o outro também. Mas eles são os principais. Então, eles não conseguiram fazer a fotossíntese sem alimento. Sem alimento, sem energia para os outros animais. Isso fez que os dinossauros morressem. Então, aqueles dinossauros que sobraram, eles fizeram um software update e viraram galinhas. E os outros animais que ficaram, que eram bactérias, os bichinhos como ratos, que eles se alimentavam dos ovos dos dinossauros antes, e outros bichos, insetos, eles começaram a crescer e virarem partes importantes para os animais de hoje, como as cobras, lagartos e mais. E tudo isso aconteceu, veio os seres humanos, os tão inteligentes da Terra, que fizeram o celular. Algo para atrapalhar a nossa mente. Incrível, né? Mas como que sabemos que de tudo isso, as duas eras dos gelos, a animais, esse crescimento de dinossauros para galinhas, foi por uma razão. No planeta Terra, o que mais vi por mais tempo é as rochas. E nas rochas, ao longo do tempo, ele vai marcando as eras. E você vai ver por um pouquinho mais para frente sobre as rochas sedimentares, que explicam um pouquinho mais e que nos ajudaram para saber a vida terrestre. E também as magmáticas. Mas agora que você sabe tudo isso, a gente pode agora ir pro primeiro lugar que a gente foi. O primeiro lugar que a gente foi pro Parque Montoné. E agora a gente vai mostrar um vídeo da Giovanna explicando sobre a rocha que fez esse lugar turista e muito importante para a vida do mundo, porque vários especialistas franceses, escolas alemãs e outros lugares vão para esse lugar, sendo que é um de 2 lugares que só tem esse tipo de pedra. Então era muito importante. É muito importante, né? Vai lá, Giovanna. Rocha Montoné, que recebeu esse nome devido a um arqueólogo que olhou e falou: parece um carneiro. Na época, possivelmente, devia parecer. Hoje em dia, não sei se dá pra perceber, eu acho que não parece. Essa rocha, ela é granito, e a ideia de preservação se veio por conta de estrias únicas que só podem ser encontradas aqui e em outro pedaço de rocha, na Austrália. O arqueólogo observou e percebeu que são estrias causadas devido à era glacial, onde os icebergs batiam em cima da rocha e a desgastavam, causando riscos únicos na parte de cima da pedra. Ela tá meio assim quadradona, porque o granito dela era retirado para construção, para virar cimento. Então, não dá pra ver tanta preservação dessas estrias nessa parte da rocha, mas na parte de cima é muito visível. O granito é uma pedra intrusiva, não é o único exemplo. É uma rocha magmática intrusiva, não é o único exemplo outros exemplos de rochas intrusivas seriam o quartzo e o zircônio. Normalmente essas pedras são usadas para fazer pias na cozinha, no banheiro, e às vezes algumas pessoas usam para parede. O granito especificamente é feito do calcário, uma rocha que esfarela bastante, mas só que quando derretida em magma e transformada na rocha intrusiva, que é o granito, ficou muito mais reluzente e resistente. Veja algumas fotos tiradas por Mariana Akemi, a fotógrafa do grupo. Lugar, não é? Isso foi em Saltos. A gente foi pro segundo lugar também em Saltos, que seria o monumento da cidade de
Nossa Senhora de Montserrat, que é a segunda maior monumento de uma senhora no Brasil, que é 30 metros de altura. E também é alojamento do primeiro prefeito da cidade, que ele prometeu a fazer esse monumento. Só que ele não conseguiu fazer a tempo. E aí seu filho conseguiu fazer isso e decidiram mudar seu corpo para o lugar onde que agora fica até hoje. Agora, nesse mesmo lugar, tinha outro lado da rua, um lugar que tá cheio de granito. Agora a gente vai para especialista em granitos, a Cibele, e perguntar para ela o que é. Então, é uma rocha magmática intrusiva. Como o nome diz, veio do magma. E se resfria no interior da Terra lentamente. Voltando, a gente viu esses tipos de granito, que você consegue ver que são bonitos, e conseguimos ver alguns cristais e outras matérias dentro dela. Não é legal? Depende do resfriamento de que ela sofreu. Passamos por uma trilha onde que levava para esse relógio solar. Muito legal, ele consegue saber o relógio por dia pelo sol e também consegue saber o tempo feito pelo sol. Vocês entenderam? Essa trilha levava a gente até o Tietê lá embaixo. É onde que, sabe, o rio Tietê que começa lá em Salesópolis e termina em Itapura, no Rio Paraná. E ele é um rio bem teimoso, sabe por quê? Ele começa e ele tá chegando perto do Mar Atlântico, vai desabando, depois não, dá uma volta e termina no outro lado. Bem teimoso, hein? Depois lá cheirava aquele cheiro do rio. Que gostoso. Todo mundo que não ama, né? E aí, esse trilha levava até o Tietê, como eu falei. Mas nesse lugar específico é muito importante, porque ele limpa as pedras, faz que o rio caia e se limpa, tirando um pouco da sujeira que tá na água pros lados. Tá cheio de espuma no lado, que depois eu mostro a foto. Então, aquele lugar, ele tem várias pedras e ele acumula os lixos nas beiradas, deixando o rio fazer por muitos que conhecem, né? O Tietê sofre por o esgoto que o São Paulo fez canalizando. Mas você sabia, uma curiosidade, que na verdade o Tietê nunca foi reto em São Paulo? Ele foi torto como qualquer outro rio. Ele ficou reto por causa dos bandeirantes, onde que eles andavam pelo lugar e eles tinham que sofrer, passar pro outro lado. Então eles queriam deixar mais reto e fazer espaço para as vilas e comércio naquele lugar. Como era um rio muito importante que levava lá no norte de São Paulo até o sul de São Paulo. Não só isso que os bandeirantes fizeram, mas também criaram as rodovias. Eles que fizeram as rodovias inteiras, a pé. Como eles não tinham carro ainda e nenhuma outra coisa para mover eles. Fizeram tudo a pé. Imagina andar Fernão Dias inteira. Nossa. Agora iremos ver um vídeo de um cara charmoso que fez esse vídeo sobre o Tietê. Então, pessoal, agora estamos em Altos aqui, na beira do rio Tietê. Esse rio, ele vai, nessa parte do Altos, ele vai se limpando automaticamente com as quedas d'água, com as rochas, que o lixo vai se acumulando nos lados. E bem no lado que ele estava antes, tinha uma usina hidrelétrica, onde que ele abastecia a cidade toda com energia, com as ondas que passavam o tempo todo nele. E por aqui terminamos o em Saltos. E agora a gente vai dar um salto pra Itu. Mas pera aí. Tá. A gente vai dar uma pausa porque minha garganta precisa um pouco de água. E eu vou passar pra Mariana Akemi, que vai falar sobre os tipos de rocha agora. Tá contigo. Rochas são agregados minerais de grande importância econômica para a sociedade. Conforme sua origem, estão subdivididos em magmática, que tem origem no resfriamento do magma, um material parcialmente em estado de fusão sobre altas temperaturas. É encontrado no interior da Terra, baixo da crosta. São intrusivas e formadas no interior da Terra, por exemplo, o granito, ou extrusivas que se formam na superfície da crosta, por exemplo, o basalto. À medida que vamos nos aproximando da crosta, a temperatura inicialmente diminui pela ausência de sol. Após uma determinada profundidade, a temperatura começa a subir, pois vamos se aproximando do manto terrestre.
onde o magma apresenta temperaturas elevadas. A esse aumento de temperatura é determinado o grau geotérmico. Rochas metamórficas são rochas que sofreram alguma transformação, ou seja, metamorfose. Por isso o nome. É provocada pela pressão e temperaturas elevadas. Por exemplo, o mármore, que é transformado a partir do calcário, que é uma rocha sedimentar. Rochas sedimentares são rochas formadas por detritos, sedimentos de plantas ou animais e de outras rochas. Por exemplo, o calcário. A formação dessas rochas e deve ao processo de intemperismo. Uma observação é que a palavra intemperismo é derivada de intempéries, que são as ocorrências da atmosfera, como chuva, vento, variação de temperatura. O intemperismo é provocado pelo desgaste das rochas através de processos como a lixeação, ou seja, a lavagem das rochas, que é provocado pela enxurrada. A erosão ou desgaste terrestre também está associada ao intemperismo. Podemos afirmar que um solo lixeado é um solo desgastado e erodido. Bem, pessoal, voltei agora. Nesse tempo a gente estava almoçando lá no passeio, mas aí a gente voltou e agora a gente foi para o Parque Geológico de Varva, lá em Itu, onde que tinha as pedras sedimentares bonitas, tinha que ver lá, maravilhoso. E agora passarei para Giovana para falar sobre o lugar. Estamos aqui no Parque do Varvesmo, onde tudo isso aqui onde a gente está pisando era um lago. Um lago lá na Era Glacial, há 210 milhões de anos atrás. Isso aqui era um lago que estava congelado. E por ser um lago lá na Era Glacial, ele acumulava muitos detritos de rocha, ele era sedimentar. Isso aqui era uma bacia sedimentar gigantesca. E continua sendo. E com o passar dos anos, por causa da pressão das águas, foi se formando essas rochas gigantes. As camadas mais claras, a maior parte feita de areia, já as mais escuras são feitas de outros sedimentos. Então isso aqui que a gente está, obviamente, é área de preservação, então a gente não pode mexer e tocar. Então, gente, como falado antes, lá no começo, as rochas são muito importantes porque dá pra saber a história do nosso planeta Terra. Porque com as rochas, vocês podem pegar a rocha, quebrar e ver o que tem dentro, os restos de vida, o resto de plantas, coisas assim. E junto com o carbono 14, a gente consegue saber o tempo e o que aconteceu, a história em si. Então é por isso a importância das pedras na nossa vida. E foi isso, né? Obrigado pelo vídeo, espero que tenham gostado. Oi, sou a Mariana e irei fazer uma brincadeira bem legal. Irei mostrar 4 alternativas e tentem acertar em 5 segundos. Bora lá? Qual é a certa? Qual é o nome da química O3? Let's take the night by storm, we'll make the streets our own. Let's tear the limits off. Let's break them free of norm, we'll see the lost return. Let's move it out because we're gone public with this right now.